Olá, sou o professor Cláudio Scora e essa é a disciplina de Cultura e Comportamento Organizacional. Neste tópico, vamos abordar o tema da comunicação organizacional e sua relação com a gestão nas empresas. A informação e a comunicação têm, cada vez mais, assumido um papel importante na prática de gestão empresarial. O estudo da comunicação empresarial tem sido, há muito tempo, mas fundamentalmente nas últimas décadas, uma área de fundamentação teórica, conceitual e de desenvolvimento de práticas comunicacionais intensa. E desta maneira, consegue-se permitir às empresas desenvolverem suas estratégias de negócio, comunicarem suas estratégias de negócio a seu público interessado. Pensar na comunicação e na formação como elementos das estratégias de gestão para que se alcance formas de colocar o ser humano em pauta, valorizando sua capacidade criadora, sem desprezar, obviamente, a subjetividade e a afetividade que cada um possui dentro das suas relações interpessoais, é algo que efetivamente pode trazer resultados efetivos para uma organização. Por quê? Por meio do diálogo positivo com os stakeholders, a organização poderá explicar sua intencionalidade de gestão e também o resultado de sua performance. Sobre esses e outros assuntos é que iremos dedicar o nosso aprendizado. Desejo a todos e todas um bom aprendizado e bons estudos. Olá! O tema que vamos abordar nesse tópico é a relação entre a comunicação organizacional e a gestão. A comunicação é um tema muito relevante quando se fala sobre cultura e comportamento organizacional, até porque é por meio, principalmente, da forma pela qual se comunica, é que são dadas as ordens, as orientações, os direcionamentos por parte da equipe. Um líder tem sempre a capacidade de exercer sua influência. E sua influência vai se dar pela forma, principalmente, como ele se comunica com as equipes. Nesse sentido, é interessante observarmos aspectos da comunicação organizacional e como isso interfere, dentro do dia a dia da empresa, dia a dia das organizações, de uma maneira a tentar estabelecer os elos de relação entre um e outro. Fundamentalmente também porque por meio da questão da comunicação organizacional podemos perceber não apenas a relação da gestão, mas também como ela vai se relacionar com aspectos da liderança ou ainda com as relações de poder que ocorrem dentro das organizações, que ocorrem nas organizações. Pois bem, é interessante observar um aspecto trazido aqui por diversos autores sobre as relações da comunicação ao longo do tempo. Assim como existem as correntes clássicas da gestão, as correntes e escolas e abordagens de gestão que foram surgindo ao longo do tempo, também a relação entre essas correntes, essas abordagens, essas escolas de gestão tem o seu viés e seu entendimento com a comunicação. Assim, nós podemos dizer que existiram ao longo do tempo algumas tendências que têm sentido com o contexto. Nesta função, quer-se explicar que um determinado estilo de comunicação se fez presente porque um contexto que envolvia pessoas, recursos e até mesmo maturidade de gestão por parte dos líderes existia também. Então, não podemos desprender a análise do estilo de comunicação da realidade existente em cada momento. Então, nós podemos dizer que estas escolas, essa comunicação ao longo do tempo, se deu por meio de tendências que têm sentido com o seu contexto, que são correntes que não têm sentido de superação uma para com as outras, e elas coexistem em diversos modelos organizacionais. É relevante falar isso que foi escrito nesse slide, da superação. Até porque essas características da comunicação ao longo do tempo são necessárias se a gente pensa numa liderança situacional.
como veremos também ainda mais adiante. Nesse fato, queremos dizer que em alguns momentos um gestor deve assumir uma comunicação de características psicológicas, em outro momento ele deve ter características da administração pós-industrial, como ainda ele pode voltar depois de ter características daquilo que foi conhecido como a abordagem racionalista clássica. Vamos ver cada uma dessas características de estilos de comunicação? Pois bem, dentro da característica da corrente racionalista clássica, são elementos integrantes do processo de comunicação. Nesse sentido, nós temos uma separação nítida entre executantes dos dirigentes e principalmente de lugar de fala. O que pode ser falado pelos executantes, que são então aqueles que estão nos níveis operacionais, que vão executar as coisas e as tarefas a eles delegadas, dos dirigentes. Também cabe aqui muito claro dizer que a comunicação é restringida e só diz respeito ao dirigente. Ele é que tem o poder de fala. Na própria figura que vemos aqui, percebemos como que a corrente racionalista clássica pode se manifestar. Uma plateia toda está ouvindo o líder falar. Então aqui nós temos um exemplo de como a corrente racionalista clássica é presente em vários momentos nas organizações. E aqui espera-se uma relação de obediência e de manter a posição no trabalho. Ou seja, independente daquilo que seja falado pelo dirigente, cabe aos executantes, os operários, funcionários, colaboradores, ou qualquer seja a denominação utilizada para integrar e corresponder à força de trabalho, executar aquilo que o dirigente comunicou. Essa aqui, então, traz características da corrente racionalista clássica. Passamos depois, dentro do slide 4, trazer elementos da corrente psicológica. Nesse aspecto aqui, nós temos uma forma mais diferenciada de comunicação. Aqui, como características, temos o fato de que os gestores precisam ter uma preocupação legítima para com os funcionários. Ainda, a comunicação deve ter elementos horizontais para cima e para baixo. E ainda deve-se reconhecer a importância da comunicação formal e informal. Percebemos então aqui pela própria figura que ilustra essa situação, uma relação do gestor que está sentado ali hipoteticamente na ponta da mesa, a gestora, observando a forma como os colaboradores se cumprimentam, se parabenizam por um determinado êxito. E aqui, quando se diz que a comunicação deve ter elementos horizontais para cima e para baixo, é que ela deve fluir dentro da empresa. E, obviamente, não se pode ter como oculta o fato de que a comunicação muitas vezes vai ter elementos informais, vai ter aspectos informais e não apenas aquela formalmente estabelecida. Até porque reconhece que boa parte de questões referentes à cultura organizacional, ao clima organizacional, tem aspectos inerentes às relações informais que são construídas no dia a dia de uma organização. Passamos para outra corrente, que é a corrente sociológica, assim como foi denominado pelos autores que estudam essa relação entre comunicação e gestão. Nesse sentido, nós fazemos uma relação com o modelo burocrático de organização idealizado pelo Weber. Faz sempre necessário lembrar que o modelo burocrático do Weber tende a trazer maior previsibilidade no funcionamento de uma organização para entregar determinados resultados. E não estamos falando da disfunção da burocracia, que diz respeito, obviamente, à exigência exagerada de procedimentos, etapas, que trazem, então, um desarranjo, uma disfunção no funcionamento de uma organização. Então, dentro da corrente sociológica, podemos dizer que a comunicação e gestão, essa relação, tem algumas características. E, nesse sentido,
a burocracia é a forma de se estruturar o funcionamento da organização. A autoridade e o sistema de relações são bem definidos, e os colaboradores são convidados a opinar sobre decisões cotidianas, mas não sobre decisões estritamente estratégicas. Aqui nós temos, por exemplo, os órgãos judiciários ou qualquer setor público que tem uma estrutura burocrática por trás e, com isso, existe a necessidade de uma formalização de cada etapa, de cada comunicação, de modo a registrar as etapas de comunicação. Passamos, então, a outra corrente de comunicação e gestão percebida nas organizações. Nesse sentido, nós temos aqui o que denominou-se de corrente gerencial ou de management. E o management foi aportuguesado para managerial. Assim, percebemos como características dessa corrente o fato de que uma organização é um corpo vivo que influencia e é influenciado pelo ambiente. Trazemos, então, elementos da teoria de sistemas, lá do Bertalanffy, que diz que uma organização é um sistema vivo. Então, desta maneira, nós temos que entender a comunicação com algo não apenas intrínseco à própria organização entre si, mas também com fronteiras abertas para a sociedade, recebendo influências e influenciando o ambiente. E diz que nesta forma de comunicação, o advento do planejamento estratégico é a melhor forma de organizar as coisas dentro da organização, porque planifica e direciona e percebe influências do ambiente e, por meio disso, consegue preparar a organização a antever ameaças e oportunidades, a entender os seus pontos fortes e fracos e, com isso, construir, sedimentar e tentar trilhar uma trilha de sucesso ao longo do tempo para a organização. Podemos falar ainda, dentro das correntes existentes de relação e de comunicação e gestão, que existe também aquela corrente chamada corrente da administração pós-industrial. Aqui trazemos elementos de modificação, aperfeiçoamento que ocorreram de acordo com alterações de contexto ao longo do tempo. A principal e significante momento em que esta corrente passou a exigir foi quando se percebeu pelo modo de produção, o modo como se faziam bens e produtos, passou a ter a necessidade de alterações, passou a ter necessidade de uma maior participação dos colaboradores dentro desse processo. O exemplo clássico disso se deu por acordo com uma mudança externa. Essa mudança externa foi lá nos idos de 1974, quando teve o primeiro grande aumento do petróleo e a crise do petróleo de 74. O preço do barril de petróleo aumentou a valores significativos. O que isso ocasionou? Isso ocasionou que as pessoas, então, para abastecer seus carros, um dos impactos, passaram a gastar mais dinheiro. E então esses consumidores passaram a exigir carros mais econômicos. Então, no mundo, foi-se pesquisar, peraí, quem produz carros mais econômicos? E aí percebeu-se que o Japão tinha carros mais econômicos. Pois bem, por que o Japão tinha carros mais econômicos? Porque ele importava boa parte do seu petróleo e não poderia, então, ter carros que gastassem muito. Efetivamente, então, que o carro japonês começou a ter mercado no trabalho. E as pessoas começaram a perceber, mas espera aí, esse carro, além de ser mais econômico, do ponto de vista do consumo, também é mais barato. E ele tem a sua qualidade. Como isso ocorre? Não, é porque existe o estilo de produção japonês. Espera aí, como que é esse estilo de produção japonês? Esse estilo de produção japonês integra e incorpora elementos da busca pela qualidade total. Pô, mas quem que fez isso? Não, quem criou essa sistemática foi um americano chamado Deming. E ele, não sendo ouvido pelas empresas americanas que não precisavam mudar o contexto de produção, foi encontrar ressonância para suas ideias
dentro da economia japonesa. Então, as pessoas se depararam com a seguinte situação. Existia uma solução para o problema do contexto externo que trazia às empresas uma possibilidade de encontrar respostas, desde que mudanças dentro da sistemática de produção das coisas ocorrendo. Então surgiu aí, a partir dos anos 70, que no Brasil, obviamente, porque a grande preocupação nos anos 70 e 80 era a inflação, e só depois que isso foi contornado, passou-se a ter uma preocupação com qualidade de produtos e por causa da globalização e abertura dos mercados brasileiros, nos anos 90 no Brasil. Então, o que foi solução para o Japão nos anos 50 e 60, se propagou pelo mundo nos anos 70, chegou no Brasil nos anos 90 e fez surgir, então, a corrente da administração pós-industrial. Nesse sentido, para se construir essa qualidade na gestão, procura-se obter comunicação constante, com interações positivas, como é apresentado aqui no nosso slide 7. A popularização de ideias, conceitos e métodos de gestão que necessitam intensa comunicação, seja essa comunicação verbal ou por meio de indicadores, por meio de um conjunto de sinalizadores, como é conhecido o sistema Kanban. E ainda por meio da atuação dos colaboradores em discutir a qualidade dos produtos por meio dos círculos de controle da qualidade. Nesse sentido, então, é interessante observar muito claramente como que a comunicação passa a ser mais intensa e mais direta nas organizações, como uma exigência, uma resposta a um problema que foi feito lá dentro, fora das organizações, que era o aumento do petróleo. E encontrou-se, então, aqui um meio de tanto mudar as relações de poder dentro das organizações, e nós já vamos falar sobre elas, como principalmente a forma pela qual os colaboradores passaram a ter voz e mais direito de expressar suas opiniões, trazendo mudanças e aperfeiçoamentos na forma de se fazer coisas. Passamos, então, dentro de uma última forma de perceber as relações de comunicação e gestão, a corrente contemporânea. Nesse sentido aqui, percebemos que o ambiente ele é mais constante. Podemos perceber aqui que elementos do chamado ambiente VUCA ou ambiente BANI se fazem presente. Se você ainda não conhece o que é ambiente VUCA ou BANI, é interessante fazer aí uma busca, dar uma googleada, né? Já que estamos falando de mudanças no estilo de comunicação, dá uma googleada aí e tenta encontrar formas de entender e aprofundar, porque isso vai perceber você entender o que nós estamos falando sobre corrente contemporânea. O contemporâneo diz respeito ao hoje, ao atual, a esse momento. Então, nós temos aqui, como elementos da corrente contemporânea, as seguintes características. Alta complexidade ambiental, demandando um planejamento da comunicação, porque existem várias fontes, várias áreas e várias possibilidades de se fazer a comunicação na organização, principalmente com o avanço de redes sociais e principalmente pela popularização e abertura de informações das redes sociais. Por exemplo, eu muitas vezes deixei de comprar em alguma empresa porque, ao abrir meu celular e eu fui localizar o endereço, eu fui dar uma olhada lá na reputação da empresa e verifiquei que existiam vários comentários negativos sobre aquela empresa. Eu falei, não vou lá. Então, é necessário ter um planejamento e um acompanhamento dos diversos elementos de comunicação. Há também a necessidade e uma característica da corrente contemporânea de transmissão do conhecimento a todos os stakeholders, ou seja, as pessoas precisam estar informadas do que está acontecendo na organização, até para antecipar ou evitar pré-julgamentos a respeito da organização. A empresa não é mais um sistema fechado, como na própria corrente managerial ou gerencial foi percebido. As empresas elas são sistemas vivos e influenciam e recebem influência. E principalmente em momentos em que as pessoas podem expor ideias em redes sociais, fazer a transmissão do que está ocorrendo na organização se faz necessário para evitar que a postura sempre fique reativa, mas que a organização possa ter posturas proativas.
E foi entendido também, por meio dessa corrente, que a comunicação ela vai se dar de uma maneira a construir uma vantagem competitiva duradoura. Empresas que sabem como se comunicar internamente com seus colaboradores vão construir melhores momentos e situações de trabalho que interferem no clima do trabalho, que por sua vez tem uma cultura mais propícia a aceitar mudanças, por exemplo. Então, isso obviamente vai resultar em uma vantagem competitiva mais significativa. Da mesma forma que empresas que conseguem ter uma estrutura de comunicação mais adequada vão conseguir trazer resultados mais efetivos ao se relacionar não apenas com os clientes, mas com a sociedade como um todo também. Então, se faz muito relevante, muito importante construir a comunicação e entender ela como uma vantagem competitiva duradoura. Obviamente que isso depende de quem faz a comunicação, de quem executa a comunicação. Nesse sentido, então, faz sentido falar sobre as relações da comunicação e a liderança. Até porque a comunicação tem um papel relevante no que se pensa e no que se sabe sobre o que faz um líder, conforme descrito lá no nosso slide 9. Nesse sentido, a gente sabe que um líder ele vai prioritariamente dentro de suas funções planejar, organizar, comunicar, liderar, propriamente dito, coordenar, controlar e avaliar. Ao fazer sua tarefa cotidiana, no seu dia a dia, na interação com as pessoas, na condução de equipes, no relacionamento com o mercado, nas várias diversas atribuições que um líder tem ao executar suas tarefas, ele obviamente vai perpassar por vários destes características, várias destas competências, ou algumas delas para fazer cumprir as suas ações, para responder e executar seus processos. Esse conjunto todo, então, tem como elemento central o quê? Como nos mostra o slide 10, a comunicação. Porque, apesar de ser um dos elementos que contribuem para a liderança, efetivamente, a comunicação está por trás de todas as etapas, todas as funções do que o líder possui. Saber comunicar, como comunicar e o que comunicar é algo essencial por parte de um líder. Por exemplo, um líder, dependendo da sua posição na estrutura hierárquica de uma empresa, ele passa a ter acesso a várias informações. Informações essas que são úteis para a tomada de decisão dele dentro de suas funções. Nesse sentido, ele tem que saber filtrar o que ele vai passar dessas informações para seus colaboradores ou não. Vou dar um exemplo. Existe uma empresa que se está preparando para realizar um desinvestimento. Isso significa que uma linha de produtos que ela faz vai deixar de ser produzida no ano que vem. Mas estamos ainda nesta empresa no mês de março. Existe ainda todo o restante do ano, cerca aí de quase 9 meses à frente, uma gestação toda, na verdade, né, para trabalhar. Obviamente que ele, sabendo desta informação, tem que começar a planejar e saber o que falar para as pessoas para que, no ano que vem, a decisão de desinvestimento seja implementada. Mas ele não pode falar hoje sobre isso. Ele precisa saber o momento correto de fazer a comunicação. Então, ele tem que perpassar por todos os elementos aqui que se fala, dentro dessas várias competências do líder, para escolher qual é a melhor forma de se fazer a comunicação, como fazer essa comunicação, em que momento, de que maneira e como reorientar e planejar. Ele já sabe algo que não pode ser dito, porque isso traria vários conflitos, problemas, traria dificuldades para a empresa. Ele vai ter que ir preparando a equipe pouco a pouco e, para isso, ele tem que saber, de acordo com a informação privilegiada que possui,
derivada da sua posição do cargo que possui, o que fazer e como comunicar à equipe a cada momento. Então a gente percebe claramente que, antes de mais nada, uma das características essenciais que um líder tem é efetivamente sua capacidade retórica, sua capacidade de comunicação ou ainda sua capacidade escrita, porque a comunicação não é apenas feita pela palavra, pela voz, né, de forma sonora. Ela se dá de inúmeras maneiras, inclusive quando você não quer comunicar algo. Como assim? A partir, por exemplo, de gestos. Seu gesto, sua fala, sua percepção acaba entregando o que você pensa. Isso é tão relevante que a comunicação ela vai ter, então, e vai ser um dos aspectos que vão diferenciar próprios estilos de liderança. Dentro do estilo de liderança autoritário, a comunicação sempre é de cima para baixo. Então, o sistema de comunicação é precário, existem apenas comunicações verticais, descendentes e destinadas a dar ordens. Já no estilo de liderança benevolente, dentro dessa escala que o Likert construiu, as relações são, na sua maior parte, elas se dão de cima para baixo, mas ainda existem algumas relações de baixo para cima. Diz Likert, então, que no estilo benevolente, de liderança benevolente, o sistema de comunicações é relativamente precário, prevalecendo comunicações verticais descendentes sobre as ascendentes. Já naquele estilo de liderança consultivo, o Likert nos diz que o fluxo de comunicações ele é facilitado. E já no estilo participativo, o próprio nome entrega como se dá a comunicação. Ela ocorre considerando como algo vital para a empresa e a informação é totalmente partilhada. Óbvio que quando se fala que a informação totalmente é partilhada, ela é totalmente partilhada e compartilhada de acordo com os níveis de autoridade, poder e sigilo que são indicados para cada cargo. Naquele exemplo que eu falei de uma política de desinvestimento, essa informação vai ser segurada pela empresa o máximo possível até que algo efetivamente já seja planejado para evitar problemas, evitar dificuldades. Obviamente que não vai se fazer, como infelizmente eu já percebi e já soube de situações que ocorreram em alguns lugares pelo mundo, das pessoas chegarem para trabalhar um dia e estar escrito na porta da fábrica, uma grande fábrica, estar escrito procure o RH pelo telefone tal. Era a única informação disponível. Ou seja, as pessoas chegaram para trabalhar e as portas não estavam abertas e a única informação escrita era procure os recursos humanos no telefone tal. Ao ligar pelo telefone tal, uma mensagem automática dizia: pois bem, estamos comunicando sua demissão, a empresa fechou as atividades, você receberá pelo correio uma carta indicando o dia a comparecer no determinado local para tratar de sua rescisão. Ponto. E era isso que as pessoas tinham. Aonde que elas iam, com quem elas falavam, o que se dava, ninguém tinha mais informação alguma. Então, isso obviamente quer se evitar de todo custo e por isso algumas informações sigilosas e algum ambiente de sigilo deve ocorrer. Ainda a gente precisa falar sobre alguns aspectos sobre comunicação e liderança que nos são apresentados aqui no nosso slide número 12, na verdade. Nesse sentido, a gente tem sobre a questão de diálogo, de tomada de decisão e de influências dentro dos diversos estilos. É uma frase comum para você identificar e saber se está tendo ou se está submisso a um sistema de liderança autoritário, escutar. Cargos e tarefas são desenhados para não favorecer a troca de experiência entre as pessoas. Já no estilo benevolente, a frase que marca essa relação entre comunicação e liderança é: a organização abre espaços mínimos para as pessoas dialogarem umas com as outras. Já o estilo de comunicação consultivo vai nos brindar com a informação. A tomada de decisão é resultado do envolvimento de algumas pessoas nas situações de decisão. E, por fim,
quando a gente fala sobre estilo participativo, está se abordando que o trabalho em equipe estimula a troca de informações e experiências e os laços de amizade. São exemplos, então, para resumir essa relação dos estilos de liderança e comunicação. É necessário sempre abordar, trazer como importante aquilo que se fala sobre a liderança situacional. O mesmo líder, como apresentam as figuras aqui do slide 13, pode ter estilos de comunicação adaptativos. E esses estilos de comunicação vão ser alterados, vão ser modificados, obviamente, de acordo com o estilo de liderança necessário para aquele momento. Nesse sentido, então, nós temos uma relação direta da mudança da forma de atuação do líder de acordo com o grau de maturidade dos liderados. O que podemos falar sobre grau de maturidade dos liderados? As pessoas, ao fazerem parte de uma nova equipe, vão gradativamente desenvolvendo maior conhecimento de suas tarefas, vão desenvolver maior conhecimento sobre si e sobre os outros e, principalmente, como executar as tarefas sabendo que elas conhecem sobre os outros. Nesse sentido, então, um gestor precisa saber como atuar no sentido de dar suporte às pessoas em cada momento. Nós, ao entendermos, então, que existe uma liderança situacional, nós, obviamente, devemos compreender que essa relação vai mudar e vai exigir uma mudança de comportamento por parte do líder, no sentido de adequar sua comunicação à situação desejada, à situação implementada. Então, o verbo que vai orientar a atuação do líder vai modificar de acordo com o grau de maturidade dos liderados. Por isso, um dos primeiros aspectos, quando assumir a gestão de uma equipe, é tentar mapear esse grau de maturidade, principalmente quanto ao conhecimento da equipe na execução das tarefas e na exigência que essa equipe tem quanto da relação que essas pessoas têm e da forma como elas interagem. Assim, os verbos que vão orientar a atuação de um líder ao se pensar sobre a sua maneira de comunicação serão determinar, persuadir, compartilhar e delegar. Na liderança, quando se assume ou se trabalha com uma equipe com baixa maturidade, é determinação, é foco na tarefa e pouco no relacionamento. Pessoal, vamos lá, vocês precisam entregar tal coisa. Numa equipe com grau de maturidade maior, o foco vai se dar mais no relacionamento e mais na tarefa. Olha, pessoal, vocês já estão entendendo a tarefa e precisam fazer as coisas. Então, você vai trabalhar tanto no emocional quanto no ponto de vista do processo. Entramos na terceira fase, em que as pessoas já estão mais familiarizadas com as tarefas, com os processos. Então, você pode gastar mais tempo em trabalhar no relacionamento. Nesse sentido, então, você vai motivar as pessoas a executar melhor e trazer modificações e aprimoramentos no processo de trabalho. E aí, por último, vai focar na delegação, em que você vai basicamente acompanhar, orientar e direcionar as pessoas. Então, obviamente que vai existir um estilo de comunicação adequado para cada equipe e cada momento da equipe. Até porque as equipes não fazem sempre as mesmas coisas. Novas tarefas, novas funções são entregues para as equipes. E aí precisa se voltar alguns passos atrás entre o que se tinha, que era só delegar, e passar novamente a determinar. Não podemos esquecer que existe uma relação direta de comunicação e poder. Afinal, se a gente for verificar tanto lá no que diz respeito a quem tem a possibilidade de falar, vai ter a possibilidade de expressar suas opiniões, expressar seu sentimento e influenciar as pessoas. Então, nós podemos entender que existe uma relação muito próxima de comunicação e poder. Fisher, por exemplo, nos diz que o poder está relacionado aos modelos culturais correntes e presente em todas as áreas da organização
de forma a vir atingir diferentes fatores organizacionais e, obviamente, controlar as disputas de interesses e conflitos. Toda organização tem algum tipo de relação de disputa de interesse e algum tipo de conflito. E essas disputas de interesses e conflitos podem surgir muitas vezes da disputa de poder. O que se deve perceber é o que estamos apresentando aqui no slide 15, que notar, ou melhor, como está escrito, nota-se assim que ele, o poder, é um dos elementos de configuração das constituições. Doravante, é um elemento constitutivo e constituinte das relações organizacionais. Não adianta fugir e entender e buscar descrever que o poder não existe. Uma disputa por poder e o quanto a comunicação tem relação com isso é extremamente relevante, é extremamente interessante e isso faz parte de qualquer organização. Quais são as fontes possíveis de poder, entre outras? O que nós apresentamos aqui são algumas maneiras pelas quais o poder pode se manifestar. E aqui nós temos a própria autoridade formal, dentro de uma estrutura hierárquica, controle sobre recursos escassos. Por exemplo, o pessoal do almoxarifado pode destinar mais recursos para um setor, um departamento que mais lhe agrada do que para outro, e eles é que controlam isso. O uso da estrutura organizacional, ou seja, que ali tem os eixos de autoridade dentro da empresa, o controle do processo de decisão, o uso de regras e regulamentos, de conhecimento, informação e tecnologia, o poder de disseminação da cultura informal, da comunicação informal e as redes de ajuda mútua. Tudo isso são elementos que constituem as fontes de poder dentro de uma empresa. Às vezes a pessoa tem um cargo, tem uma função, mas efetivamente existe uma comunicação informal tão grande que acaba por desmistificar ou tirar o crédito dentro daqueles elementos da comunicação formal que é dada, feita por um líder. Em tempos de fake news, em tempos de acreditar em bizarrices se faz tão constante na sociedade, não é de se estranhar que a comunicação informal dentro de uma organização ganhe tanto peso assim. Então, isso é uma preocupação, é algo que deve ser entendido como uma possível fonte de poder para além das estruturas hierárquicas planejadas, formalizadas, sedimentadas dentro da organização. Podemos falar também que existe uma relação muito próxima hoje do avanço da tecnologia em si e do poder. E podemos dizer hoje que quem controla o discurso e as tecnologias aumenta a possibilidade de utilizar o poder. Nesse sentido, então, setores como de tecnologia de informação, as redes sociais permitidas e usadas pela empresa, são locos relevantes de poder. Então, é interessante que líderes estejam dentro do papel de destaque dentro das redes sociais da própria organização, como a intranet, por exemplo, trazendo informação e principalmente informações que propiciem credibilidade, de modo a diminuir as possíveis fontes de poder que possam orientar as pessoas a não fazer aquilo que foi pretendido, aquilo que foi desenhado e desejado. O poder também ele tem algumas informações, como traz o Versosa. Ele pode ser oriundo da organização do sistema político, baseado dentro de jogos de poder e dos conflitos internos que existem na organização, e também o poder pode ser oriundo da especialização. Nesse sentido, vai ser um poder do saber fazer. Aqui nós estamos trazendo, então, 6 elementos que podem ser entendidos como o poder se manifesta. E aqui a gente também tem que o poder de especialização está atrelado à sua experiência, ao conhecimento, ao saber fazer. Isso de acordo com o expresso lá no nosso slide 18. Versosa ainda vai falar sobre os poderes legítimos e de referência. O poder legítimo baseia nas normas, valores e crenças no sentido de que certos indivíduos possuem direito legítimo de governar e influenciar os outros.
dentro do âmbito organizacional, isso é expresso na cultura organizacional e dentro da cultura organizacional, dentro dos artefatos, por exemplo, ou seja, o desenho do cargos, o desenho da linha de autoridade dentro da empresa. Existe também o poder de referência, o que Versosa nos lembra. E aqui nós percebemos que é o poder de influenciar o outro pela força do carisma ou características pessoais que são admiradas e servem como referência e tem como a base a identificação no outro. É aquela pessoa, então, que é escolhida e identificada como influenciadora de um determinado grupo, que não é necessariamente o líder do grupo. Existe também a possibilidade, dentro das organizações, de ter o poder de recompensa e o poder coercitivo. Nesse sentido, no poder de recompensa, baseia-se na capacidade para alocar correspondência, seja o recebimento de coisas positivas ou a eliminação de coisas negativas. A recompensa pode dar como promoções, aumentos de remuneração ou ainda simples elogios ou pequenas agrados que são feitos aos colaboradores. E o poder coercitivo é aquele que dá na capacidade da pessoa de distribuir resultados indesejáveis. Nesse sentido, existe o medo daquele grupo de receber um feedback, receber uma informação ou ainda, como se diz aí popularmente, levar um esporro por alguma determinada situação que ocorreu dentro das empresas. Percebe-se então, independente da fonte de poder, se é um poder dado pelo sistema político, da especialização, o poder legítimo de referência, recompensa ou coercitivo, que existem várias maneiras de perceber o relacionamento da própria sistemática de poder com a comunicação. É por meio da comunicação que essas várias maneiras e formas de poder podem se manifestar nas relações cotidianas no dia a dia. Pelo slide 21, a gente pode perceber aqui um grande resumo do entendimento dessas situações que envolvem comunicação e poder. Segundo o texto, as ferramentas de comunicação organizacional podem oferecer benefícios que contribuem para uma organização possa colocar suas estratégias em ação e assim obter os resultados esperados. Ou seja, temos também uma relação dizendo e fazendo alusão entre a capacidade de comunicação e gestão, que é o grande tema da nossa aula, que o poder maior que a comunicação pode entregar é o de fazer com que a organização cumpra seus objetivos, cumpra com aquilo que for esperado e assim isso gere as transformações necessárias. Esperamos que você possa ter um bom entendimento sobre as questões da relação de comunicação e poder e fazemos a indicação de leituras complementares, principalmente essas que são apresentadas no nosso slide 22, como Bassalo, Robbins e Judd e Souza, e tantas outras que falam sobre o assunto, até porque, efetivamente, se você deseja ser um bom líder ou ser um líder efetivo dentro de uma organização, a sua capacidade, a sua habilidade, a sua competência de comunicação deve estar desenvolvida. Esperamos que você tenha a curiosidade de buscar mais informações sobre esse assunto para continuar na sua jornada de capacitação e aprimoramento. Desejamos um bom sucesso nessa jornada. Nesse tópico da disciplina de cultura e comportamento organizacional, podemos aprender sobre a importância da comunicação dentro das organizações. As relações de poder nas organizações estão muito alinhadas também à forma como a comunicação ocorre. E isso também tem uma relação com o estilo de liderança adotado pelos gestores a cada momento, a cada situação. Esse estilo de liderança, por sua vez, é obviamente resultante da forma pela qual se pode configurar o comportamento predominante por meio dos diversos modelos organizacionais. Entender, então, esse tópico é relevante na formação de profissionais que querem trabalhar dentro das organizações. Desejo a todos e todas um bom aprendizado e, principalmente, bons estudos.